pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 10º Fórum de Marketing de Influência. O fórum é uma ótima oportunidade para a gente poder discutir temas super relevantes, super importantes sobre negócio que envolvem as marcas, os micro-influenciadores e as agências. Eu sou a Roberta Knijnik, sou gerente de marketing e vendas aqui da Intel e vou ter a honra de poder conduzir esse painel que a gente vai falar sobre diversidade na prática. A gente sabe, né? Micro creators, eles ampliam as vozes de pautas marginalizadas. Então, a gente fica também pensando se eles têm realmente esse mesmo espaço hoje em dia com as marcas. Então, a ideia desse painel é que a gente possa falar sobre os tabus e discutir também sobre eles nesse universo de marketing de influência. E que a gente talvez possa conseguir responder aí por que os micro-influenciadores, eles já são voz, eles já são referência, mas ao mesmo tempo a gente vê eles talvez em segundo plano numa construção de estratégia com muitas das marcas. Então, para a gente poder discutir todos esses assuntos, a gente tem duas convidadas incríveis aqui conosco. Uma delas é a Tássia. A Tássia, ela é formada em Relações Públicas pela Casper Libero, já tem aí mais de 10 anos de experiência com gerenciamento de crise, comunicação corporativa, eventos, assessoria de imprensa, enfim, são várias das experiências que a Tássia tem e atualmente ela é especialista de comunicação corporativa na Bayer. Tássia, seja super bem-vinda. Obrigada, Roberta. Super prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse painel com essas duas mulheres incríveis aqui. Muito bom, muito bom. E a gente também tem aqui com a gente a Lu Nascimento, mais conhecida como Neizona, né? Ela é modelo, empreendedora, consultora de tendência pelo Instituto Europeu de Design e dona de duas marcas, né? É a Dress Coração, que trabalha mais aí com a questão de roupas, e a Ilustre, que também trabalha para a parte de acessórios. E olha só, isso aí, o Ney tem que fazer propaganda do próprio negócio, tá certíssimo. E a Ney, justamente com essas duas marcas, retrata o poder da mulher negra no século XXI. E além de tudo isso, né, além de empreendedora, a Ney também é microinfluenciadora. E com as suas redes, ela estimula os seguidores a poderem elevar a autoestima, a abandonar padrões eurocêntricos, né, historicamente impostos na sociedade e que também possam aí se reconectar com a sua essência, com as suas raízes. Então, Ney, seja super bem-vinda, muito bom te ter aqui conosco. Obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Espero que a gente arrase muito nesse painel, porque esse assunto para mim é um assunto muito relevante. Eu estou super empolgada para falar sobre isso. Ai, que bom, muito bom. Então vamos lá, né? Para a gente começar esse bate-papo, tá? Você queria poder discutir um pouquinho, né? Como especialista de comunicação, como é que tu vê o movimento de inclusão dos micro-influenciadores na estratégia das marcas? Legal. Acho que antes da gente entrar, eu queria trazer um contexto aqui, assim, falar um pouquinho do mercado de marketing de influência, né? Do crescimento desse mercado, né, nos últimos anos. Acho que principalmente com a pandemia, as marcas foram percebendo o marketing de influência, né, os influenciadores, como um canal super importante para se conectar com a audiência, né? Então, assim, quem não sabia fazer, quem não estava fazendo, teve que correr atrás, teve que aprender. E acho que isso foi só o começo do movimento, né, que vai crescer, que vai continuar crescendo. E um outro ponto importante é falar de algumas tendências, né, que a gente tem visto para esse ano, para o mercado de marketing de influência. A primeira, é claro, que é o crescimento desse mercado, né? A gente só vê que daqui para frente vai expandir, vai aumentar, e vai aumentar também o investimento das marcas nisso. Então, o budget, né, da área para investir em marketing de influência. E isso vem acompanhado também de uma outra tendência que é super importante, que é como você mensura dados, né? Você precisa ter resultado e como que você mensura esses resultados. Então, assim, a gente vê aí um movimento, né, das marcas olhando mais para isso, com um foco muito maior em engajamento.
né? A gente sempre falou muito de alcance potencial, mas acho que o engajamento aí acho que é a principal métrica que a gente vai discutir. E uma terceira tendência que eu queria trazer aqui, que acho que é a mais importante para a gente falar, é realmente a relevância dos nano e dos micro-influenciadores para a estratégia das marcas. Primeiro porque, assim, quando você faz uma ação com um mega influenciador, você está dando um tiro de canhão, né? Você está falando com muita gente, com diferentes perfis, com diferentes pessoas. Quando você quando você tem um micro-influenciador ali como parceiro de estratégia, você tem uma segmentação muito mais precisa de audiência, você sabe o perfil de público com que você está falando. Então, acho que esse é um primeiro ponto super relevante. O segundo é que a gente observa a criatividade para a produção de conteúdo dos micro-influenciadores. E, além disso, você tem uma possibilidade de co-criar conteúdos. Então, marcas e micro-influenciadores fazendo conteúdo juntos para chegar, para ter uma mensagem mais assertiva ali no público que você quer atingir. E aí, uma coisa também super importante, que acho que vai totalmente com o que a gente falou aqui, né, de métricas, o engajamento de micro-influenciadores é muito alto. Assim, se você comparar com esses mega influenciadores ali, você tem uma taxa de engajamento que é super relevante. Então, assim, em resumo, o que eu vejo? Eu acho que os micro-influenciadores já estão começando, né, a atrair o olhar dessas marcas, e esse é só o começo, a gente vai subir aí, vai muito mais para frente, e essa parceria aí entre marcas e micro-influenciadores tende a ter ser muito duradoura e muito importante para criar bons conteúdos e levar isso para a audiência. Muito bom, muito bom. E daí, Ney, agora queria poder te escutar a outra perspectiva, né? Como é que tu enxerga o engajamento das marcas em relação a essas pautas de diversidade? Eu sou um pouco cética em relação ao engajamento das marcas, muitas vezes, porque a gente fala de marca, a gente está falando também sobre capitalismo, né? As marcas, elas estão interessadas em alcançar o seu público-alvo, e antigamente a gente tinha essa ideia de que a gente tinha que aceitar o que a marca oferecesse. Com a internet, com a amplitude das nossas vozes, a amplitude do público consumidor, a gente passou a cobrar o que a gente quer. A gente passou a cobrar representatividade, a gente passou a cobrar produtos específicos e todas. Então o jogo virou, né? A gente viveu aí essa alternância de poder. E as marcas, elas estão tendo que se adaptar. Eu acredito que muitas se engajam verdadeiramente no assunto da diversidade, no assunto do empoderamento e todas essas pautas que a gente vem levantando através da internet, mas ainda muitas marcas estão só interessadas em escoar o seu produto, em passar a sua mensagem, em vender o seu marketing, o que é uma coisa muito delicada. Esses dias vazaram algumas informações de bastidores de marcas querendo fazer uma campanha, e a conversa era horrorosa, do tipo, o cliente não quer diversidade, o cliente só quer gente bonita. Então, é tão agressivo, né? E é tão desestimulante você lidar com uma mensagem dessa, do tipo, como confiar que as marcas são de fato engajadas nesse sentido? E aí a gente já vai para outro lugar. Dentro dessas marcas que se dizem engajadas com a diversidade, com o empoderamento, o quadro de funcionário dessas marcas tem diversidade, tem empoderamento, sabe? Tem as pessoas que vão saber lidar com a pauta da deficiência física, com a pauta da gordofobia, porque é importante, se você quer vender um produto para alcançar essas pessoas que você diz diversa, como que você não tem dentro da sua empresa um comunicador dessa pauta e desse assunto, sabe? Então, acho que a gente tem que ir muito mais nas raízes da coisa toda, do tipo, desde quem contrata, quem assina o papel, quem valida, quem diz, é aquele ali que a gente quer. Porque senão fica muito na superfície, fica muito bonito para foto, mas aí a gente vai lá no meio e descobre coisas horrorosas, sabe? Então, eu acho que as marcas ainda precisam absorver de que não é uma ideia, uma modinha, de que não é a pauta do momento,
mas que é algo que a sociedade precisa se integrar para ter equilíbrio, porque essas pessoas, as diversas pessoas, elas estão aí, estão na vida, estão no mundo, estão consumindo e querem se ver representadas sim, mas antes respeitadas de fato, né? Acho bem interessante esse ponto que tu traz. Até para também ser uma conversa verdadeira, né? Não ser ali algo tão superficial e que a gente veja isso refletido para fora, para os consumidores, até para eles se enxergarem também, mas também dentro. Te fala, não adianta, né? Se a gente não vai ter um time diverso, a gente vai continuar batendo na mesma tecla que a gente vê há anos, né? Então, acho super Sim, importante porque esse. sempre vai ser a visão do outro sobre aquela diversidade. É a visão da pessoa branca sobre as questões da pessoa negra, é a visão da pessoa magra sobre as questões da pessoa gorda. Então, não é real, né? Não valida, não é tão verdadeiro quanto diz e quanto precisa ser. Muito bom. E que bom esse ponto que vocês duas trouxeram em relação a que cada vez mais os consumidores têm esse poder. Se antigamente a gente falava que era de um para muitos, agora pelo menos a gente tem essa possibilidade de dizer: vi essa campanha, deixa eu ir atrás, deixa eu ver como é que esse time de comunicação, como é que esse time que está sendo composto para decidir essa campanha, se ele também é diverso, se ele não é. Então, bem importante. E daí até pegando um pouco o gancho nisso, queria até aproveitar e também te perguntar um pouco, Tássia, disso que a gente está falando, né? Cada vez mais os temas de diversidade e de inclusão, né, estão mais importantes, mais relevantes. E daí, qual que é o papel das marcas em poder levar esses temas para a sociedade, que nem a gente está falando? E como é que os micro-influenciadores eles podem ajudar essas marcas no momento de disseminar também esse conteúdo? Como é que tu vê isso? Não, perfeito. Esse ponto que a Neizona trouxe é super importante, né? Porque é uma coisa que tem que ser de dentro para fora, né? Não adianta você ter uma campanha ali, sendo que dentro da empresa você tem um cenário totalmente diferente. E a gente tem visto, né, muitas discussões sobre ESG, né? Que acho que tem nos últimos tempos aí tem se falado muito sobre isso. E acho que para essa pergunta aqui, acho que se a gente focar aqui no S da sigla, que é o social, acho que a gente consegue se aprofundar. Então, assim, as empresas, elas são feitas de pessoas e para pessoas. Então, quando você tem um ambiente corporativo que ele é diverso, que ele é inclusivo, você vai ter um ambiente mais inovador, isso se transforma em vantagem competitiva e você tem que refletir a sociedade, né? A gente vive numa sociedade muito diversa. Então, assim, as empresas têm o papel também de levar isso de dentro para fora, né? Para você ajudar também a ter uma transformação da sociedade, uma mudança de pensamento, mudança de atitude, porque é isso, a gente vive numa sociedade muito diversa e as marcas, elas se comunicam, o público delas são pessoas diversas, então as pessoas precisam se sentir representadas também. E aí, por outro lado, os micro-influenciadores têm propriedade para falar sobre esses temas, né? E eles têm o potencial de amplificar as mensagens. E aí, voltando àquilo que a gente falou, né? Que a gente sabe essa segmentação, a gente, quando faz essa parceria com micro-influenciadores, sabe com quem que a gente está falando. E assim, em campanhas como um todo, você precisa ter a diversidade dentro delas, né? Isso que a Neizona falou, são só pessoas brancas, pessoas magras. Não, você está falando com pessoas diversas, o seu público é diverso, então você precisa fazer, você precisa ter um balanceamento e tem que ser uma coisa natural. Não é assim, não, vou pensar nessa campanha, tem que ser naturalmente, porque é isso, é um reflexo da nossa sociedade. Então eu vejo uma conexão muito forte entre o que as empresas têm que comunicar, né, esse papel das empresas de comunicar, e dos micro-influenciadores, esse potencial para amplificar as discussões, dar mais relevância para esse tema. E além disso, assim, eu acho que é um espaço que existe, né, uma oportunidade para as marcas e para os micro-influenciadores, de novo, né, criarem juntos essas formas de amplificar pautas de inclusão e diversidade, né, falar sobre isso com mais força e engajar mais a sociedade para a gente ter uma mudança de atitude da sociedade mesmo como um todo, que acho que é o que a gente mais precisa, né, principalmente agora que a gente tem essa oportunidade de falar ainda mais. Eu acho que esse é um movimento que vai crescer super também. Daqui para frente é só subindo mesmo.
Muito bom. E é até interessante, né? Porque a gente está falando, muitas vezes, a gente está se referenciando a grandes empresas. E até por estar dentro de uma delas, é algo que eu gosto de comentar bastante aqui dentro da Intel, que a gente nada mais é do que um reflexo da sociedade. Então, veio o nosso papel também de trabalhar internamente, porque faz parte. Se a gente também ficar só esperando o externo, a gente não vai ver, a gente faz parte de toda essa construção. E fazendo parte de toda a construção, a gente faz parte do problema e a gente também pode fazer parte, né, de uma construção para um mundo melhor. Eu sempre brinco, eu sou uma pessoa otimista por si só, mas é fato, a gente tem um caminho gigante ainda por percorrer, mas que bom que pelo menos a gente pôde agora falar, ok, deu, o jeito que a gente está vendo, ele é insustentável, então como é que a gente vai começar a trabalhar isso? Para dentro e para fora. Então, super bom escutar vocês. E daí até também trazendo um ponto em relação a isso, né, e queria poder te ouvir também como influenciadora, né? Como é que influenciador e influenciadora ele pode se manter fiel a um conteúdo relevante, vamos dizer assim, numa onda, numa maré onde a gente tem visto muitos conteúdos de entretenimento, em conteúdos talvez mais rasos, vamos dizer assim, entre aspas. E eu te faço essa pergunta porque a gente sabe que isso também vende, né? Então, como é que tu trabalha isso de manter o teu conteúdo, né, sempre coerente com as tuas ideias, com as tuas prioridades? Como é que tu tem trabalhado isso? Eu comecei o meu conteúdo na internet por conta da minha marca, Dress Coração. Há 10 anos atrás, eu precisava divulgar os meus produtos, as minhas coisas. Eu falei, bom, não temos dinheiro, não temos blogueira, vamos ser a blogueira dessa marca. E a gente vai aprendendo, lidando com a plataforma, entendendo como funciona. E tem uma coisa que sempre se fala para os creators, que é essa coisa do nicho, né? Qual é o seu nicho, qual é o seu público, qual é o seu assunto, quais pessoas você alcança. E eu acho que a gente precisa muito fidelizar isso. Se a gente quer manter um conteúdo de relevância, eu costumo falar que as redes sociais também são um reflexo da sociedade. Então a gente vai ter de tudo lá. Vai ter gente que só quer postar meme de gato, vai ter gente que só quer falar de comida, vai ter gente que só quer falar de roupa, de acessório, vai ter gente que vai querer falar sobre suas bandeiras, sobre suas pautas, seus ideais. E tem de um tudo, né? E às vezes, por a gente estar imerso nesse mundo e nessas coisas que acontecem o tempo todo na velocidade da luz, a gente às vezes acaba se confundindo, se perdendo, e isso aqui que estão fazendo é muito legal, seja a dancinha, a dublagem, mas se não é a sua onda, não é a sua onda. Você tem que se manter fiel à sua onda. Isso não quer dizer que você não possa experimentar coisas. É importante experimentar, é importante. Isso aqui é uma coisa legal, tem a ver com o meu conteúdo, tem a ver com o que eu estou falando agora. Vou fazer porque, de repente, isso traz engajamento, porque é importante o engajamento, é importante as visualizações, é importante todo esse movimento para fazer a roda girar dentro desse espaço, né? Eu, como micro-influenciadora, e dentro desse lugar da diversidade, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher nordestina, e todas as pautas que eu carrego, querendo ou não, no meu corpo, às vezes eu sinto muita dificuldade de lidar com a plataforma, porque às vezes o meu conteúdo pode ter uma relevância, e tem uma relevância para o meu público, para as pessoas que me acompanham, mas a plataforma acha que é mais interessante engajar um entretenimento que é uma dublagem engraçada. E nesse período de pandemia a gente passou muito por isso, de precisar rir, gente. Eu vejo memes todo dia. Acho inclusive relevante os memes de bichinhos e de gatinhos, porque eu gosto muito. E porque a gente precisou sair desse peso do mundo que estava nas nossas costas. Eu acho que o perigoso é quando a gente se acomoda no mesmo lugar, do tipo, eu vou rir para sempre, eu vou ficar vendo meme para sempre, ou eu vou ter o meu momento do meme e vou ter o meu momento também de voltar para as minhas coisas relevantes, de saber o que está acontecendo com aquela minha amiga LGBT, de saber o que está acontecendo com aquela minha amiga que sofreu gordofobia, de saber o que está acontecendo sobre
as questões de capacitismo, de saber o que está acontecendo no mundo, na sociedade. É muito importante a gente não se fechar numa bolha, né? E eu acho que se autoalimentar disso mantém a nossa relevância. Porque ao invés de eu fazer um post bobo, depois que eu recebo várias informações relevantes, é relevante que eu faça um post relevante. Então, eu acho que é muito fácil se perder na rede social, na internet e em todo esse universo. É muito mais fácil ficar confuso do que ficar concentrado. Mas a gente tem que manter fiel a gente, né? Eu permaneço muito fiel a mim. Às vezes eu dou umas pausas quando eu percebo que eu tô... Ai, gente, estou muito desnorteada, porque a vida do influenciador digital não é fácil. E aí eu fico, não, estou muito mal influenciada, vou dar um tempo, vou liberar essas toxinas, essa confusão, esse desejo de, ai, quero bombar e tudo mais. Eu prefiro me manter fiel à minha relevância. Eu já tenho clientes, já tenho marcas que já me conhecem, que já me entendem. Eu tenho um relacionamento muito direto com o meu público, eu converso com as pessoas me encontram na rua e, ai, a sua casa, ai, aquilo que você falou. Então, isso para mim tem muito valor porque eu consigo conectar o meu online com o meu offline, sabe? Eu não me coloquei nessa posição para ser uma estrela brilhante e distante das pessoas, porque se eu é relevante que eu me comunique bem com as pessoas. Então, eu tento me manter serena quando dá, mas eu tento sempre trazer as pautas da minha vida, da minha existência. Eu acho que sobre a nossa verdade a gente não consegue mentir. Então, é muito importante que a gente sempre traga algo que é nosso, para a gente conseguir manter aquilo, né? Trazer uma coisa nova é muito fácil, mas manter aquilo é que é a parte difícil. Então, quando você traz algo que é seu, que é próprio, que é verdadeiro, que ninguém pode tirar aquela pauta de você, eu acho que a gente consegue caminhar aí com mais certeza, né? Com mais coerência nesse processo. Ney, acho que tem um ponto que é super importante do que tu está trazendo. Eu acho que tem dois principais que eu fiquei pensando. Um que também é outro diferencial do microinfluenciador, que é também esse contato muito mais próximo com o seu público, né? Então, daqui a pouco a gente vai lá fazer um investimento num influenciador que não tem tanta essa troca com o seu público, ele vai lá, faz o seu post, fez o ok, o contrato e a vida segue. E daqui a pouco tu tem a oportunidade depois de responder uma dúvida de alguém que está te seguindo. Ah, mas tu usa esse produto e o que tu achou quando aconteceu isso? O que tu viu vale mesmo a pena? Então, é mais um benefício do que a gente está conversando, dessa proximidade. E com a pandemia, como tu mesmo dizendo, acho que tem uma coisa que está todo mundo morrendo de saudade, é de proximidade. Então, acho que é mais um ponto super importante. E um outro que me fez refletir bastante enquanto tu falavas, que também é a questão da gente também parar de fazer expectativa que porque a pessoa tem um perfil X, ela só vai falar daquele assunto, né? Somos seres humanos com diversas facetas. Então, a gente pode falar de racismo, mas eu também posso falar de memes, eu posso falar de moda, mas eu posso falar de diversas coisas, né? Então, às vezes, eu acho que ainda vem um desafio com as grandes marcas de fazer expectativa. Ok, vou contratar a Ney para falar sobre este assunto, mas ela é mulher, ela é diversa, ela tem vários outros pontos. Então, que a gente também pare de procurar esses micro-influenciadores para um assunto específico, sim, que a gente veja eles como pessoas diversas. Total. Isso é muito importante, assim, quando a gente fala de relacionamento de marcas com influenciadores, né? Porque acho que quando você você tem um relacionamento com um micro-influenciador, a chance de você progredir nisso, de você ter um relacionamento duradouro, é muito maior do que com um mega influenciador, aquele tiro de canhão que a gente falou ali no começo. Então, acho que esse ponto que a Neizona trouxe aí é super importante também para as marcas terem no radar. Ô, meninas, eu queria aproveitar e escutar um pouco a perspectiva de vocês. Até é isso, né? A gente estava falando das empresas que elas trabalham com esse tipo de pauta aí que a gente está falando junto com seus influenciadores. Vocês acreditam que elas também ganham
vamos dizer assim, a simpatia do público, ou elas até conseguem atrair talentos para próprias empresas quando elas se posicionam e trabalham com esse tipo de microinfluenciador? Como é que vocês veem isso? Eu acredito sim, acredito muito porque as pessoas querem se sentir representadas e elas querem ser vistas, né? A diversidade, ela, para mim, ela trabalha muito no lugar cativo, porque as pessoas se sentirem invisibilizadas por tanto tempo por um padrão específico que a gente teve que engolir por anos e anos dentro das publicidades, dentro da comunicação em geral. Então, quando a pessoa se vê, eu tiro pela minha família. Quando eu fui morar em São Paulo e modelar e tudo mais, aparecia um comercial de TV que eu tava. Tipo, a minha família, a minha rua, o meu bairro inteiro se sentia representado só pela minha presença. Então, claro que aquela marca ganha pontos. Eu, tipo, eu vou consumir isso aqui porque a Nezona tá lá. Eu recebo muitos comentários desse sentido. Agora eu vou usar porque você está falando. Muito bem, marca. Ótimo. Tipo, as pessoas se sentem benquistas, porque elas estão conectadas comigo, com o meu diálogo, com o meu discurso, e elas se conectam também à marca que eu comunicar para elas, porque eu sou uma marca para elas também. Eu sou uma marca para as minhas pessoas e eu faço esse match com alguma marca que também vai se relacionar com as minhas pessoas, caso elas queiram. E traz proximidade, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí. É uma coisa genuína que vem, de novo, de dentro para fora, né? Porque se você não estiver dentro, você não consegue passar essa verdade para fora. Então, essa conexão com micro-influenciadores te leva mais próximo do público deles, né? Daquele perfil, daquela segmentação. E quando você trabalha junto ali, você tem criatividade para criar as coisas em conjunto, eu acho que traz uma maior relevância e as pessoas realmente procuram, vão atrás da marca, criam uma empatia com a marca, porque vê que realmente é um conteúdo genuíno ali, é uma parceria genuína. Ou seja, no final, volta aquele assunto que a gente fala tanto. Diversidade, para começar, a gente tem que fazer porque acho que é o certo. Mas, além de ser o certo, traz resultado para os dois lados, né? É realmente um ganha-ganha. E que bom que a gente pode falar que um desses lados é a própria sociedade, né? Então, acho que a Ney trouxe aí um questionamento sobre esse universo capitalista, mas, ok, estando imersos neste universo capitalista, vamos ver algo que seja bom para a marca, mas que também, principalmente, que seja bom para a sociedade. Então, super bom escutar vocês. Queridas, assim, se nos liberassem hoje e falassem agora o resto do fórum segue aqui, a gente tinha vários tópicos para abordar. Mas, enfim, a gente já está no finalzinho, então eu queria poder escutar de vocês as considerações finais, assim, quais são as dicas que vocês deixam, as oportunidades que vocês percebem, para que, de fato, a gente não siga vendo esses micro-influenciadores como um segundo plano, né, no momento da construção da estratégia dessas marcas. Então, eu queria poder escutar essas considerações finais de vocês. Legal. Muito obrigada por... Não, vai lá, né? Muito obrigada por ouvirem a gente. Eu acho que esse momento da gente aqui é só a pontinha do iceberg. Eu acho que serve para esquentar aí esse assunto no coraçãozinho de vocês e procurarem saber mais, estudar mais, entender mais, para a gente não crescer por essa falta de conhecimento, né, da pauta. E o conselho que eu dou para as pessoas é que elas busquem acompanhar pessoas com quem elas têm uma afinidade, não só pelos que elas querem ser ou pelo que elas achem legal, mas tipo pessoas que comuniquem o que você gostaria de comunicar, que falem a sua língua, que falem sobre os seus assuntos, que se pareçam com você. É muito importante para a gente, quanto microinfluenciador, é muito importante que a gente receba também das pessoas essa relevância, porque às vezes, esses assuntos não são legais, não são chatos, mas em algum momento ou outro esse assunto pode trazer um conteúdo e um resultado muito, muito interessante para você, para o seu crescimento enquanto pessoa na sociedade. Então, o meu recado é esse. Eu espero que a gente possa discutir muito mais sobre isso, porque diversidade parece ser a pauta do momento, mas ainda tem muita coisinha para esmiuçar, tem muita coisa para a gente entender, tem muita gente ainda
para muita gente, muitas marcas precisando entender o que é tratar diversidade de verdade. Muito bom, muito E obrigada. inclusão também, né? Sem inclusão a gente não tem diversidade. É isso, né? Acho que é só o começo da discussão, a gente podia ficar a tarde inteira aqui falando disso, que o assunto não vai faltar. Mas, bom, eu queria agradecer a oportunidade aqui e acho que para trazer um fechamento, assim, é isso, é uma discussão que ela é sempre viva. A gente está falando de comportamento humano que está sempre mudando, a gente está falando de sociedade que é uma questão complexa. Então, e estamos falando de tendências também, né? Então, acho que é importante as marcas e os influenciadores estarem sempre atentos a essas mudanças, irem acompanhando essas mudanças para se adaptarem. E, enfim, a gente conseguir, é isso, no fim, ter uma mudança aí de atitude dentro da sociedade, que eu acho que é o mais importante. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada. Em nome da Intel e de todo o fórum, quero agradecer vocês. Muito rico poder escutar. Espero que a gente tenha mais momentos juntas. Foi um prazer. E, pessoal, vamos seguir. A gente tem mais conteúdos relevantes até hoje para maratonar esse sábado e sair mais experts nisso. Então, obrigada e até mais.